Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos na casa do nosso pastor Joaquim e da pastora Cidinha, que estão nos recebendo nesse chá, para contar um pouco do testemunho deles. Pastor, os senhores podem se apresentar para a gente um pouco, por favor? Primeiro, é um prazer receber vocês aqui na minha casa, uma honra. Eu sou o pastor Joaquim, da Sala Nossa Terra. E a senhora? Eu sou a pastora Cidinha, também da Sala Nossa Terra, né? Já fazem 27 anos que a gente faz parte desse ministério da Sala Nossa Terra, né? Pastores, vocês sempre foram evangélicos, nasceram em berço evangélicos ou se tornaram depois? Como que foi essa trajetória? Pode falar? Eu vou falar. Não, a gente sempre foi católico. Até uns anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás. Era católico, praticante, porque às vezes a gente fala assim, eu sou católico, mas vai na missa uma vez por ano, né? Uhum. Mas eu era praticante, frequentava todas as missas, e para você ter ideia, como eu era bem presente, né, na igreja, até o padre Arquimedes tinha convidado para tomar conta dos jovens na época. Sim. E minha família, nós somos italianos, né? Minha família, para você ter ideia, italiano já é da raiz, catolicismo, né? Sim, sim. E nessa trajetória, dois primos meus são padre Oreste, e hoje ele está com quase 100 anos, e ele dá aula ainda até hoje, está em Pouso Alegre, ele forma padre e tudo mais. E depois eu deixei de ser católico e conheci o verdadeiro Jesus. Aí eu vim para a igreja evangélica. Entendi. E a senhora, pastor, a senhora já nasceu em berço evangélico ou se tornou depois também? Não, eu me tornei evangélica juntamente com ele, né? Porque, na verdade, eu fui criada em frente a uma igreja, do lado da minha casa tinha uma igreja. Mas eu acho engraçado, né? Que antigamente os crentes não evangelizavam como evangeliza hoje. Uhum. Naquela época, eu me lembro que eu ia brincar na porta da igreja, eu brincava ali, todas as tardes ali, às vezes tinha culto, e nunca ninguém me convidou para entrar na igreja, né? Talvez tivesse convidado, eu já teria me convertido há muito mais tempo, né? Mas eu fui sempre católica, dei muito catecismo na cidade de Maria da Fé, né? Então é uma cidade que era idólatra, e eu sempre fui ali muito católica mesmo, criada nas crenças do catolicismo. Praticante igual o pastor. Praticante igual o pastor. Certo. E conta pra gente como que foi a conversão de vocês. O mais interessante, a pastora falando e um pouquinho falando sobre a gente ser católico, eu ainda era jovem, trabalhava no supermercado Mauad, né? Toda a minha vida toda foi trabalho. E o mais interessante, agora fez eu lembrar, né? Eu levava compra para um pastor de uma certa denominação, não vou citar o nome, e às vezes eu fico me perguntando, né? Porque às vezes, nesse meio tempo, eu poderia ter morrido sem conhecer Jesus. Uhum. Eu fico perguntando, depois levou mais ou menos uns 30 anos depois para eu conhecer Jesus de verdade. Porque você tem ideia, trabalhava no supermercado, levava compra na casa do pastor que morava praticamente dentro da igreja, uma igreja bem tradicional, e ele nunca fez o convite para eu ir para a igreja. Ele nunca tocou no assunto, Nunca tocou no tentou assunto, evangelizar. nada. Eu, dos dias para cá, e agora você fazer essa pergunta para mim, veio essa lembrança. Puxa, quanto tempo que eu perdi poderia ser evangelho naquela época, poderia ter aceitado Jesus naquela época. Mas voltando à sua pergunta, o porquê que eu vim para a igreja, na verdade, e também eu nunca fui muito fanático de crente, não. Nunca fui. Por quê? Eu tinha meu carro, às vezes achava os crentes meio folgados, acabava o culto, o pessoal ficava no meio da rua, e passava a ficar atrapalhado o carro e tal. Então isso aí, acho que me aborreceu mais ainda. Tinha um preconceito também, né? Quem não conhece tem um preconceito. Não conhece, tem um preconceito. E o povo que está na igreja deveria mudar, mostrar, dar um testemunho, vamos ganhar outra pessoa, porque não é todo mundo, né? Uhum. Enfim, por incrível que pareça, na mesma igreja que eu levava a compra quando era criança.
Eu passava ali e falava, mas não é possível. E, enfim, aí, por exemplo, eu fui trabalhar na Edbright, o meu encarregado, o senhor Dias, um rapaz muito bacana, ele é da igreja presbiteriana, muito, nota 1000, e ele, na verdade, ele foi para mim um paizão lá na Edbright, né? E às vezes ele convidava eu para ir para a igreja. Depois que eu fui efetivado na Edbright, ele fez um convite para mim, e eu falei para ele, eu sou Dias, não vamos misturar as coisas não. Eu sou católico, o senhor é crente, o senhor é meu chefe, eu sou empregado, não vamos misturar as coisas. E ele respeitou, porque ele fazia convite para mim e ele respeitou a minha opinião. E hoje eu entendo, né? A palavra de Deus fala, eis que eu estou à porta e bato. Então o senhor estava querendo que eu abrisse o coração para Deus entrar na minha vida. Sim. Né? E, enfim, depois passou alguns anos também, eu nada, coração duro, frequentava o centro espírita, até um dia, nos trabalhos que a gente ia fazer, o Sete Fecha falou para mim que estava na hora de eu desenvolver é receber guia. E quando a gente está nessa região, né? Religião, todo mundo que participa, eles querem desenvolver, porque não é todos que desenvolvem, que recebem guia. Quando ele falou isso para mim, eu não sei onde que eu recebi uma força. Deus, quando tem algo para a gente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe até onde eu posso ir, permite a gente ir até certo lugar. A hora que ele vê que o negócio está ficando agora é comigo. Eu peguei e falei para ele, Sete Flechas, que era para ele ficar na dele, que eu ia ficar na minha. Não aceitei a proposta que ele fez para mim. E passou um tempo, meu pai veio, quando veio... Não, mas antes disso nós tivemos também estudos bíblicos, né? 6 meses de sim. estudo bíblico no casal. Então, bem lembrado, pastor esses dias disse que antes disso houve um estudo bíblico na nossa casa. Aí eu vou deixar o pastor esse dia falar. Durante 6 meses nós tivemos um estudo bíblico. Um vizinho nosso morava aqui mais embaixo, na nossa casa. Se ofereceu para estudar a Bíblia com a gente, ensinar os princípios, né, de salvação e para que nós pudéssemos nos converter. E durante 6 meses foi estudo. Cada semana era um estudo da Bíblia. E nós fizemos esse estudo e no final desse estudo ele falou para nós assim, eu queria fazer uma visita, queria que vocês fizessem uma visita na igreja. Durante esses 6 meses ele não convidou. Assim que terminou os estudos, aí ele convidou a gente para ir na igreja, né, da presbiteriana. E nós fomos fazer uma visita no domingo. Só que chegou lá, na hora do apelo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu olhei para a cara dele, ele olhou para minha cara e a gente balançou a cabeça e não. Aí ele perguntou, ele perguntou assim, vocês não querem ir lá na frente aceitar Jesus? Aí eu falei, não quero não estou preparada. Aí depois ele fez, uma outra semana, ele voltou aqui e falou para nós, olha, acabou o estudo, e eu confesso que eu dei o estudo e eu pensei que vocês iam se converter, ir na igreja, aceitar Jesus. Então, eu vejo que vocês não querem nada. Então, eu desisto de vocês. Né? E ele desistiu demais, desistiu mesmo, não quis saber mais, nunca mais convidou, nunca mais tocou no assunto. Até que um dia eu fui na casa dele, que eu sempre ia na casa dele, e lá ele... conversando assim, eu vi uma caixinha de promessas. Né? Tá aqui. Que tá ali mesmo, uma caixinha de promessas, que são versículos da Bíblia. E aí ele falou assim, eu olhei aquilo, achei lindo, falei, nossa, o que é isso? Aí a mulher dele, minha esposa dele, chamava Cristina, falou assim, nossa, aqui é uma caixinha de promessas, são versículos da Bíblia, que todo dia você tira um. Eu tirei um versículo, achei lindo aquilo. Fiquei tão apaixonada naquilo. Aí ela disse, você gostou? Nossa, achei lindo. E vim embora para casa. E quando chegou a tarde, ele chamou no portão, 6 horas da tarde ele veio do trabalho, ele chamou no portão e falou assim, vem cá, eu quero te dar um presente. Aí eu fui lá e ele estava com a caixinha de promessa na mão e falou, toma, é teu. Eu falei, nossa, mas é seu. Ele falou, não, mas a Cristina falou que você amou, que você ficou apaixonado. Então é seu. A partir do momento que você se interessou, porque eu creio que Deus tem uma obra fazendo na sua vida. E eu creio que vai fazer através dessa palavra. Né? E aquilo eu tomei para mim assim como um presente precioso mesmo.
e que mesmo sem eu conhecer, sem entender a palavra de Deus, eu lembro que eu fiquei grávida do meu filho, do André, meu primeiro filho, e eu fiz um álbum de recém-nascido, depois que ele nasceu, as fotos, e eu fui colando os versículos ali no álbum dele, profetizando sobre a vida dele, a promessa, a palavra de Deus, sem saber o que eu estava fazendo, mas que eu estava dando certo. Na verdade, eu já estava profetizando por algo que Deus ia fazer no futuro. Mas nesse meio tempo, nessa caixinha de promessas, vocês não estavam nem frequentando a Não, igreja. Não, nem Já tinha parado. tinha parado. E aqui desistiu também. Acho que nem chegou Eu não no vou nosso falar com a coração. vida dela, porque a Cristina não vai com a vida dela. Nem chegou no coração um desejo de ir para a igreja. Eu me interessei muito pela palavra. Aham. Eu acho que aquilo ali já mexeu comigo. Porque foi através da palavra mesmo que eu me converti, né? Ele vai falar do testemunho do pai dele, foi através do pai dele. Mas comigo foi um ponto pessoal que eu tive com Jesus, porque eu fui criada no catolicismo. E no catolicismo, a gente aprende os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos primeiro, amar Deus sobre todas as coisas, e segundo, não tomar seu santo nome em vão. Só que quando eu fui ver a palavra dos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, não estava falando isso. Estava falando que o primeiro mandamento era amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo era não farás imagem de cultura, não prosperarás diante dela, não darás culto, porque eu fiz iniquidade dos pais aos filhos da primeira, segunda, terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. E terceiro mandamento que vem, não tomar seu santo nome em vão. Quando eu fui ver isso na palavra de Deus, aquilo mexeu comigo. Foi como se caísse, né? Caiu as máscaras, caiu mesmo toda a cegueira espiritual. Porque a vida inteira eu achava que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não tomar seu santo nome em vão. Mas não era isso que a palavra de Deus dizia. A palavra de Deus dizia que não era para prostrar diante das imagens, nem dar culto, que Deus visitava a iniquidade dos pais e dos filhos, que era a maldição da primeira, segunda, terceira e quarta geração. E aquilo tirou de escama dos meus olhos, né? Até que nós tivemos um encontro verdadeiro quando o pai dele ficou doente, e aí foi onde, quando nós fomos, eu já tinha esse entendimento, né, da palavra de Deus.